Agora é com o senhor, professor. Ok, muito obrigado, professor Leandro, aí, pela apresentação. Eu agradeço ao curso de engenharia por ter estendido esse convite a gente. Eu acho que é interessante, né? A gente mostra que os cursos, independente da sua área, eles conseguem conversar entre si, de algum modo. Eu acho que é muito importante o tema desse Café 6, Café Elétrico 6, a versão 6 dele, né? Eu acho que é muito interessante porque a gente também tem a oportunidade de conhecer aquilo que se faz no âmbito da instituição. Às vezes a gente tem produções que são relevantes e que a gente não toma esse conhecimento ao longo da nossa caminhada, ou porque às vezes a gente está fora de área, ou porque às vezes de fato não chega ao conhecimento. Então, eu acho que foi uma sacada muito interessante, né? A gente trata de produções que estão sendo realizadas aí ao longo dessa pandemia, e mostra, inclusive, que o nosso trabalho não parou. Então, eu agradeço muito aí o convite da professora Andressa, entrou em contato, e do colegiado também, e agradeço pela confiança. Agradeço também a todos pela presença aqui, e eu vou tratar de um assunto que foi um tema de publicação de um artigo nosso numa revista de circulação internacional, numa das melhores do mundo e da área de moléculas. A gente tem aqui entre nós uma coautora desse artigo, a Mila, minha aluna orientada de TCC. Mila, bem-vinda. A Mila ajudou a gente aí nesse trabalho também. Eu acho que é importante um momento como esse, porque a gente mostra também que um estudante de graduação consegue sair com uma publicação de impacto internacional com muita tranquilidade, depende muito do querer desse estudante, né, e das oportunidades que professores, no seu know-how, na sua pesquisa, na sua experiência, também conseguem conceder para esses estudantes. Então, Mila não é a primeira publicação dela, Mila vai sair com algumas publicações internacionais aqui sob nossa orientação, e eu acho que isso pode servir de estímulo aqui para outros colegas, outros estudantes, independente do tempo, né, de graduação, se está no final, no meio, no início, mas dá tempo, sempre dá tempo. Esse nosso artigo a gente levou em torno de 6, 7 meses para ele estar na sua forma final e publicado. Então, eu agradeço muito a presença de cada um, em especial também agradeço aqui a presença da Mila, coautora do trabalho que eu vou apresentar. Como o tema desse Café 6 são as produções relevantes durante aqui a pandemia do novo coronavírus, eu peguei uma produção nossa para apresentar para vocês, que foi um artigo muito interessante que a gente conseguiu desenvolver de revisão ao longo aqui do início ali da pandemia, quando tudo era muito incerto. Então, eu vou conversar muito na linguagem do artigo. A gente tem que lembrar que ele foi publicado lá em agosto de 2020, mas os dados foram coletados de março até agosto. Então, lá a gente tinha, por exemplo, eu vou apresentar aqui um mapa para vocês da situação em que os casos e óbitos estavam lá em agosto. Hoje já é completamente diferente isso. A situação em que a gente estava com relação ao tratamento, hoje a gente já tem alguns avanços nesse sentido. Vacina, a gente enxergava a luz no fim do túnel, agora a gente chegou no fim do túnel, né, e a gente, de fato, está vacinando aos poucos, mas estamos vacinando. Então, eu vou conversar muito nessa linguagem do artigo, eu vou trazer o que a gente apresentou no artigo, porque eu acredito que essa era a ideia, né, a gente mostrar essa nossa produção, que a gente entende ser relevante aí durante a pandemia. É uma fala bastante técnica, que eu vou tentar simplificar, porque eu não sei se a gente tem, o nosso público aqui pode ser diverso, né, eu sei que Mila é na área da saúde, mas eu não conheço a grande maioria, eu entendo que deve ter muita gente aqui da engenharia, por exemplo, então eu vou tentar simplificar ao máximo a fala, apesar de ser uma fala muito técnica, e aí ao final a gente vai estar à disposição para tirar dúvida, enfim, para quem escutar e sentir vontade de perguntar, ficar à vontade, tá ok? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, a hora que alguém estiver vendo a tela, por gentileza, agora eu não vejo mais vocês, só vejo a minha tela, aí eu vou pedir a gentileza de me avisar aqui. Sim, professor, estamos vendo. Tá ok, professor Leandro, obrigado. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Gustavo Roberto Vilas Boas, eu sou farmacêutico, eu sou mestre em farmacologia pela Universidade Federal do Paraná e doutor em ciências da saúde e farmacologia pela Universidade Federal da Grande Dourados. Eu lidero um grupo de pesquisa chamado Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, o P&D Profar, que no âmbito da FOB, a gente tem
outros colegas que compõem esse grupo de pesquisa, e a gente vem desenvolvendo pesquisas na nossa área. Eu trabalho especificamente nessa área de medicamentos, com muita entrada na área de sistema nervoso central e toxicidade de drogas. Então, a gente, no início de toda essa pandemia, por conta desse know-how na área de medicamentos e uma necessidade intrínseca que a gente tinha quando começou a pandemia, que era reunir conhecimento sobre o coronavírus, possíveis tratamentos e etc., a gente ideou esse trabalho, que eu trago hoje para vocês aqui. Então, a gente basicamente vai versar sobre o tratamento da Covid-19, a situação atual dela e perspectivas futuras com relação ao tratamento. Eu vou trabalhar sempre, como eu falei para vocês, o nosso artigo é com base no tratamento, mas trazendo a ideia daquilo que a gente publicou lá em agosto de 2020. Essa foi a nossa publicação, a gente intitulou ela, a gente publicou na revista Moleculars, em 2020, o título, a gente batizou esse artigo de O Novo Coronavírus, SARS-CoV-2, uma revisão abrangente, compreensiva, né, sobre a imunidade, a aplicação da bioinformática e a modelagem molecular para o descobrimento de potenciais agentes anti-SARS-CoV-2. A Moleculars é uma revista muito conceituada nessa área de moléculas, a gente escolheu ela justamente por isso, e a gente trabalhou com um grupo, esse nosso trabalho não envolveu só grupo de pesquisa nosso aqui da UFOB. A gente tem pelo menos 5 grupos de pesquisa de diferentes universidades pelo Brasil afora. A gente tem participação de professor aqui da UFRB, da UEM, da UFRJ, da UFOB, nós mesmos, né, da UFPR, da UFGD. Então, nós reunimos aí os diferentes pesquisadores, grupos de pesquisa, seus know-hows, para que a gente pudesse trazer esse manuscrito e apresentar ele à comunidade científica na tentativa de ajudar um pouco naquele momento onde alguns conhecimentos muito importantes eram escassos naquele momento. Então, por que surgiu essa ideia? Né? Por que submeter um artigo de revisão sobre o novo coronavírus? Uma situação bem simples, ele era novo e ninguém conhecia muita coisa sobre ele, apesar de o vírus coronavírus já existir, a gente já conhecia ele há muito tempo. Essa linhagem, digamos assim, viral, o SARS-CoV-2, ele foi um tipo de vírus do coronavírus novo, né? O esquema de transmissão dele é completamente diferente daquilo que se conhecia, diferente no sentido de o quanto ele transmite. Ele é um vírus altamente transmissível, apesar de não ser altamente letal, por exemplo, como é o Ebola. Né, se a gente for comparar a letalidade, o SARS-CoV-2 quase não é letal quando comparado com o Ebola. Mas ele é muito transmissível. Para vocês terem uma ideia, lá no começo, março de 2019, março de 2020, perdão, quando o assunto da pandemia realmente tomou conta do mundo, os epidemiologistas fizeram um cálculo e eles mostraram que, quando eles compararam a taxa de infecção do influenza, por exemplo, com o novo coronavírus, a gente entendeu o quanto isso ia ser transmitido. Por exemplo, o influenza, ele é transmitido, uma pessoa transmite o vírus influenza para outra 1,2 pessoas. Eles mostraram que o novo coronavírus, uma pessoa transmite para outras 3,6, ou seja, transmite 3 vezes mais do que o próprio influenza. E olha que gripe é fácil da gente pegar. A gente vê dentro de uma casa, alguém pega gripe, dali a pouco todo mundo está com gripe. Você imagina um vírus que transmite 3 vezes mais. A nossa sorte, entre aspas, né, é que esse vírus não tem a letalidade do Ebola. Senão, talvez a gente já teria dizimado países, continentes, né, porque ele realmente é muito transmissível. E aí a gente pensou, né, por que escrever sobre isso agora? A gente quis tentar, nesse material, compilar informações que trouxessem subsídios para pesquisadores que estavam na bancada de fato naquele momento, que não era o nosso caso. Então, nós reunimos informações, principalmente sobre a relação do SARS-CoV-2 com a imunidade, para entender o que é que acontece no nosso organismo, que a gente entende, né, na nossa área, na farmacologia. Se eu sei o que está acontecendo e se eu sei o mecanismo pelo qual isso acontece, eu consigo atacar esse mecanismo e tentar reverter a doença. Então, a gente precisava compreender a fisiopatologia, né? E a gente sabe que a principal interação aí de micro-organismos com o nosso organismo, com o hospedeiro humano, é via imunidade. Então, a gente vamos trazer aspectos imunitários que envolvem a interação entre o SARS-CoV-2, o que tinha na época, que era pouquíssimo, né?
era muito baseado naquilo que já tinha sido descrito do SARS-CoV, e não o 2, né? A gente já teve aí um vírus que causava a síndrome da respiratória aguda, síndrome respiratória aguda antigamente. Nós tínhamos o MERS-CoV, que também, lá em 2003, junto com o SARS-CoV, causou uma epidemia de síndrome respiratória aguda, e com base nas interações desse vírus, desses outros 2 vírus com o organismo humano, é que foi se começando a entender como o SARS-CoV-2 interagia também com o nosso organismo. Né? E essas informações naquele momento eram muito escassas e a gente precisava saber sobre isso. Então nós pensamos, vamos tentar ajudar quem está lá na bancada, compilando essas informações num lugar só. Essa foi uma das ideias. E a segunda ideia era trazer uma ferramenta de relativamente baixo custo, que é, por exemplo, o uso de bioinformática, de modelagem molecular, como ferramenta para auxílio na descoberta de novas drogas. E eu vou conversar um pouquinho mais com vocês mais à frente sobre isso. Então, essa foi a grande ideia de a gente poder escrever sobre esse material e tentar ajudar aí, de uma certa forma, né, dar a nossa contribuição lá naquele momento onde tudo era muito incerto para a comunidade científica. Bom, como eu falei para vocês, lembra, eu vou trazer sempre a linguagem que a gente imprimiu no artigo naquela época. O que eu estou apresentando aqui para vocês é o nosso material, tá bem? Então, hoje já se sabe mais, mas naquela época, o que se sabia, né? Existiu, ou passou a existir, ali de março, na verdade foi dezembro de 2019, né? Em março de 2020 é que o mundo tomou conta disso que estava acontecendo. Vocês lembram, ou se não lembram, eu falo para vocês, teve um médico oftalmologista que em dezembro de 2019 tentou fazer um comunicado sobre esse vírus já circulante em pacientes onde ele já tinha avaliado, ele foi impedido, de certa forma foi censurado, né, de falar sobre isso para o mundo, e em março de 2020, 3 meses depois, a gente tinha uma pandemia já decretada, ela foi decretada em 30 de janeiro, né, de 2020, a gente já tinha essa pandemia decretada no mundo. Então, esse médico acabou morrendo, né, em virtude da infecção pelo coronavírus, e o que se sabia, ali em março de 2020, a pessoa que mais sabia, ali que teve o contato primário, digamos assim, que estudou primariamente, morreu. Né, e a gente ficou com as informações que os pesquisadores e profissionais iam coletando ao longo das infecções, e cada paciente infectado, cada análise, né, cada exame, era um aprendizado novo. Isso foi sendo registrado, e manuscritos foram sendo escritos e publicados, e aí, nesse momento, revistas do mundo inteiro, daquelas que são pagas, até aquelas que são open access, né, que tem o acesso aberto, essas, por si só, o material ele já fica aberto, né, a gente já tem acesso a ele, mas aquelas revistas que eram pagas, elas deram acesso gratuito a todo o material que envolve coronavírus, e aí a gente consegue buscar esse material todo publicado hoje, né? E o que se sabia é que era um surto de uma pneumonia sem precedentes, que ninguém nunca tinha visto uma pneumonia daquela magnitude e que se alastrava, né, com tanta velocidade. De etiologia desconhecida, porque até então, até chegar no novo coronavírus, SARS-CoV-2, né, ele teve um outro nome antes, eles chamaram de N2019-CoV, depois, oficialmente, a OMS batizou o novo coronavírus de SARS-CoV-2, e que isso surgiu, iniciou, né, os estudos filogenéticos demonstraram que o início disso se deu numa cidade chamada Wuhan, uma província chamada Hubei, na China. Uma das questões que a gente coloca, né, a gente critica principalmente na conclusão do nosso trabalho, é que a gente imaginava que uma hora isso poderia acontecer, por conta de hábitos mesmo. Por exemplo, os chineses, eles têm esses hábitos exóticos de alimentação, né? E isso é pouco controlado, essa é uma crítica que a gente faz, que é importante que o que equivale para nós aqui a Anvisa, né, para eles lá, o órgão de regulação deles, realmente regule um pouco mais essa questão de alimentação de animais silvestres, de animais exóticos, né? Porque eles são, claro que um país muito populoso, a questão de alimentação pode ser um pouco mais difícil do que para outras regiões, mas é preciso controle, né, porque entende-se que tudo isso partiu no mercado, eles têm um mercado atacadista de frutos do mar, que comercializam os frutos do mar e animais vivos que eles consomem, como, por exemplo, morcego, como, por exemplo, pangolim, como, por exemplo, a civeta das palmeiras do Himalaia, que são animais que nós normalmente não consumimos. Né? Então, a questão do controle sanitário, de saber que esses animais realmente têm possibilidade de serem consumidos, é uma crítica que a gente faz, porque pode ser
que esse descontrole sanitário, o desregramento sanitário, possa ter ajudado a iniciar toda essa pandemia. Né? Estudos já demonstraram que a possibilidade dele ter sido desenvolvido num laboratório e jogado no mundo é muito pouco provável. Né? O que ele tem escapado de um laboratório de pesquisa é muito pouco provável. Vou mostrar um pouco mais disso para vocês mais à frente, né? De onde se imagina, onde tudo isso iniciou. Surgiram muitas teorias da conspiração no começo, né? Foi um tanto difícil, inclusive, mas pesquisadores que estudam, principalmente essas questões filogenéticas, já demonstraram que a possibilidade disso ter ocorrido é muito baixa, né? O que se descobriu? Um mês depois, os cientistas isolaram o novo coronavírus. Então, lá em dezembro de 2019, né, começou esse surto de pneumonia, e um mês depois, em meados de janeiro de 2020, já tinha o isolamento do SARS-CoV-2, já sabia que era da família coronavírus, mas diferente do SARS-CoV e do MERS-CoV, e foi relatado ele como um membro de uma subfamília conhecida como subfamília beta dos coronavírus. E aí é que começou, de fato, o estudo mais a fundo sobre o coronavírus. Uma análise genética recente de sequências genômicas completas obtidas de alguns pacientes que estavam no estágio inicial do surto, da infecção, demonstrou que 79,6% do material genético do SARS-CoV-2 tem homologia com o do SARS-CoV, ou seja, parecido, né? Tem quase 80% de semelhança com o material genético do SARS-CoV. E demonstrou, e aqui é o que afasta essa possibilidade aí de necessariamente esse vírus ter sido produzido num laboratório, jogado aí mundo afora, esses estudos de filogenética demonstraram que esse vírus ele tem 96% de semelhança com o coronavírus que infecta morcego. Ou seja, a gente pode, com base nisso, dizer que o SARS-CoV-2 ele pode, sim, com muita certeza, ter partido aí de um morcego para um outro animal silvestre, depois para um ser humano, ou do morcego direto para o ser humano, mas que pode ter vindo, de fato, dele por causa da semelhança dos vírus. Lá, na época, né, em agosto de 2020, nós tínhamos esse cenário pandêmico. Nós tínhamos aqui quase 25 milhões de casos detectados e não tinha 1 milhão de mortes ainda, né, a título de globo, né, de planeta. E a gente trouxe essa figura no nosso material, mostrando como estavam os casos naquele momento em diferentes continentes. Né, trouxemos esse dado, e aí eu trago o dado atualizado aqui. Hoje, eu fiz essa pesquisa ontem, para trazer o dado mais atualizado possível. O site da OMS, tem esse dashboard lá, qualquer um de vocês pode ter acesso, ele demonstra que a gente tem aí 150 milhões de casos confirmados, praticamente. Já passou de 3 milhões de mortes, então olha o salto que a gente deu aí em questão de um ano. E a notícia boa é que a gente já tem 900 e quase 1 bilhão, né, de doses de vacinas administradas. Então, claro que a passos de tartaruga, porque a gente tem toda a questão de produção, quem não conhece produção depois pode se informar um pouco, mas não é uma coisa simples, né, nós temos poucas indústrias, e relativamente pouco, né, produzindo vacina para atender aí 8 bilhões de pessoas, vezes 2 doses, não é uma coisa muito simples, nós temos as questões legais, que envolvem as soberanias dos diferentes países, enfim, e que podem travar um pouco esse processo de aplicação de vacina. Bem, mas de fato a gente já começou, e lá em agosto, quando a gente publicou esse material, a gente via isso como luz, ainda não tinha chegado, hoje já chegou de fato. Né? Então, o que a gente traz nesse nosso material? A gente aponta o papel da bioinformática e da modelagem molecular como uma ferramenta, uma tecnologia na área da saúde, muito importante na ajuda para a descoberta de novas drogas. Os processos de triagem de novos compostos bioativos, né, modelagem de estruturas biomoleculares, eu quero desenhar uma proteína, por exemplo, ou eu quero entender, utilizando uma máquina, um computador, e não necessariamente a bancada do laboratório, como um determinado composto interage com a protease viral. Isso tudo pode ser alcançado utilizando essas ferramentas, como, por exemplo, a bioinformática. E a gente pode fazer essa triagem prévia para chegar com um composto muito mais próximo de ter um efeito terapêutico, e aí sim fazer um experimento lá no laboratório, utilizando os animais, depois utilizando os seres humanos, testar segurança, testar efeito terapêutico e chegar numa conclusão de se aquilo vai ser eficaz ou não, seguro ou não. Né?
A gente discute, né, que utilizar a bioinformática e a modelagem, como a gente não está na bancada do laboratório gastando reagente, tendo que comprar ração de animal, comprar mesmo os animais propriamente dito, né, equipamentos, a gente tem o computador, né, a gente tem softwares que nos ajudam a fazer essas buscas, tem sites, tem bibliotecas dessas estruturas químicas, mais para frente eu falo para vocês, então acaba ficando muito mais barato, né? Essa foi uma das questões que a gente traz e que a gente fala assim, ó, pesquisadores que estão lá na bancada, tenta pegar essa ferramenta bioinformática que ela vai ajudar a gente a caminhar mais rápido a chegar no tratamento. Claro que ao longo aí do nosso do decorrer da pandemia surgiu muita asneira, né, gente? E aqui a gente aproveita esses espaços para a gente trazer isso. Eu sou um farmacologista. Farmacologista, quando a gente está falando em efeito terapêutico, eu tenho que ver, você tem que me provar que isso acontece. Como é que você me prova isso? Com um dado. Eu peguei uma substância, eu peguei um animal, esse animal não estava infectado com o vírus, eu botei o vírus nele. E aí, através das observações clínicas, eu sei que ele está infectado. Agora eu pego uma droga, trato esse animal e ele elimina a infecção. Como é que eu faço isso? Eu pego o sangue dele e vou ver se a viremia está presente ou não. Se o vírus está presente na corrente sanguínea dele ou não. É simples. Se eu conseguir demonstrar isso, beleza. Se eu não conseguir demonstrar isso, não tem efeito. Eu aplico o vírus no animal, eu aplico uma droga nesse animal e o animal continua com o vírus, não tem efeito. É bem simples assim. E aí começou a surgir muita indicação de medicamento que não tem efeito. Por exemplo, duvido alguém que está nessa sala não ouviu falar na tal da ivermectina, ou na hidroxicloroquina, ou na própria cloroquina, na azitromicina. Gente, o estudo que, lá no começo, né, o que chamou a atenção dos médicos para prescrever esses medicamentos é que os pesquisadores pegaram uma concentração pequena desses medicamentos e testaram in vitro num grupo de células, numa situação muito controlada. Tem um número de células dentro de um pocinho, numa placa, no laboratório, que é muito menor do que o número de células que eu tenho no organismo inteiro. Então, eu tenho isso controlado. A dose da ivermectina que os pesquisadores utilizaram era infinitamente menor do que um comprimido que a gente utiliza. E é claro, eu consigo pegar uma dose que mata o vírus naquelas células. Então, eu pego a célula do meu organismo, eu pego o vírus, infecto essas células do meu organismo, porque ele é um parasita intracelular obrigatório, se ele não estiver dentro da célula, ele morre, e eu uso uma substância numa concentração tóxica que mata todo aquele vírus nessa situação controlada. E os estudos demonstraram isso, que in vitro a ivermectina mata, que in vitro a cloroquina mata, a hidroxicloroquina mata. Mas quando a gente traz isso para um organismo humano, isso é surreal. Por quê? Aquela mesma concentração pequenininha que eu tinha para aplicar nas células lá no laboratório, eu tenho que aumentar muitas e muitas vezes para chegar no mesmo efeito no organismo humano. Por exemplo, o cálculo que se fez para a ivermectina é que eu precisaria de 416 comprimidos de 6 miligramas de ivermectina para fazer o mesmo efeito que o estudo in vitro mostrou quando matou o coronavírus. E se eu pegar 400 comprimidos de ivermectina e aplicar no paciente, ele morre. É bem simples. Quando aumentaram a dose de cloroquina e hidroxicloroquina num estudo que fizeram, se não me engano, no Amazonas, mataram um monte de gente. Tá correndo processo hoje na justiça por conta disso. Por quê? Porque a dose que mata no laboratório in vitro, claro, matou o vírus, demonstrou, realmente morreu. Tem dado que mostra isso. O vírus, aquela dose testada foi antiviral naquela situação controlada. Quando eu trago isso para o ambiente humano, para o ser humano na sua composição completa, isso não acontece. É bem simples, não tem eficácia. Os estudos demonstraram que a pessoa que toma ivermectina pega o vírus. A pessoa que não toma, pega também. A pessoa que pega e toma, morre. A pessoa que pega e não toma, morre também. Essas coisas aconteceram. A ivermectina não reduziu o número de mortes das pessoas que tomaram ela. A hidroxicloroquina não reduziu. Ah, mas tem estudos que mostraram que, quando você vai ver esses estudos, os estudos têm um N pequeno, 30 pessoas, 100 pessoas. Foi feito numa condição específica, controlada. Então, a gente tem muitas situações como essas que surgiram e o que acabou ficando pacífico no âmbito da farmacologia, da imunologia, da virologia. As sociedades começaram a se posicionar dizendo, parem de prescrever. Por quê? Você está prescrevendo azitromicina agora e ele é um antibiótico. Quando esse cara precisar de azitromicina de fato, porque ele tem uma infecção bacteriana e é isso que ele combate, ele tem um organismo resistente.
Então, daqui a muito tempo, o que eu vou ter que tratar? O que eu vou ter que buscar? Drogas para eliminar bactérias que eram sensíveis à azitromicina e que não vão mais ser. Drogas para matar os vermes que morriam quando você tomava ivermectina e que agora não morrem mais porque são resistentes. Então, a gente tem um problema muito sério que pode aparecer daqui a muito tempo, né? E isso permeou, e até hoje isso está presente. Tem uma briga muito séria, né? Que acabou virando uma questão política. A gente tem aí o presidente da República que fala que use, e aí tem os seguidores do presidente que falam que use, e tem aqueles que falam que não, né? E acabou virando uma briga estritamente política mesmo, pouco técnica. E a gente ficou com um problema sério, né? Ficamos discutindo esse tipo de coisa, em vez de a gente tentar uma vacina eficaz, destinar recurso para pesquisa para isso, né? Enfim, são algumas das reflexões que a gente faz ao longo desse nosso material também. O nosso objetivo, nosso grande objetivo com esse material foi desenvolver uma revisão abrangente que trouxesse à luz aí para os cientistas, né, a biologia, a modelagem molecular e a bioinformática como ferramentas de tecnologias aliadas aí à saúde e junto com a farmacologia e a imunologia para entender como a doença acontecia, né, porque não basta só eu ter uma ferramenta que vai buscar um medicamento, eu preciso saber o que é que o vírus faz no meu organismo para poder combater aquela doença, né? E aí, nosso objetivo foi entender tudo isso e colocar dentro dessa revisão para apresentar isso para a sociedade científica e mostrar, a gente pode descobrir novos agentes antivirais dessa maneira. Além disso, a gente pesquisou e reuniu evidências das interações do SARS-CoV-2 com a imunidade inata, chamando a atenção para um ponto importante que hoje está em pesquisa, inclusive que já demonstrou eficácia, como um dos primeiros tratamentos eficazes, e a descoberta de novos alvos terapêuticos e a compreensão dos processos fisiopatológicos, a gente traz isso como objetivo também. Precisamos entender como o SARS-CoV-2 causa essa pneumonia tão violenta. Depois a gente descobriu que não é só pneumonia, né? Ela é uma das questões. Tem várias outras questões que podem ocasionar óbito aí de um paciente. Então, esses foram os nossos grandes objetivos. E aí, a gente traz isso na introdução do nosso material, e aí a gente entra, de fato, ali já falando do coronavírus. Vocês provavelmente já devem estar carecas de saber, de ver essa estruturazinha de um vírusinho cheio dessas espículazinhas, né, que nós chamamos de proteínas spike, ou proteína S. Ele é um coronavírus, né, da ordem Nidovirale, da subfamília Coronavirim, da família Coronaviridae, um vírus de RNA fita simples. Isso se entendeu logo no começo. Esse nome coronavírus, ele é derivado aí do latim corona, o termo latim para coroa, porque esses espinhos, essas proteínas spikes, proteínas S, elas lembram uma coroa ao redor aí do coronavírus, quando visto sob microscopia eletrônica, né? E aí, a gente tem subfamílias dentro da família do coronavírus. Nós temos a subfamília dos alfa-coronavírus, dos beta-coronavírus, dos gama e dos delta. O SARS-CoV-2 e os principais causadores de pneumonia em seres humanos, eles estão aqui dentro do beta-coronavírus. Aí a gente tem o SARS-CoV, tem o MERS-CoV, tem o SARS-CoV-2, que são os principais, tá? Bem, e aí a gente contextualizou um pouco, né, esses coronavírus, eles estão presentes aonde, né, porque contato com o humano, muita gente soube que ele tinha agora na pandemia, mas ninguém nunca tinha ouvido falar antes, né, muitas pessoas, os que não são da área da saúde, que são leigos, né, nessa área, nunca tinham ouvido falar. Então a gente contextualizou um pouco disso, a gente tem outros coronavírus que são comuns aos seres humanos, aqui estão os nomes deles, eu não vou entrar muito em detalhes, depois quem quiser, o nosso artigo está publicado numa revista Open Access, pode pegar, pode ler, pode usar à vontade. Tá? A gente tem aqui esses 4 coronavírus que potencialmente podem infectar seres humanos, que são mais comuns infectarem seres humanos. 2 deles, esses 2 primeiros da família beta e 2 da família alfa coronavírus. Existem outros coronavírus, e aí são aqueles que são bem patogênicos, né, que infectam o ser humano, que podem causar aí a síndrome respiratória. Esse SARS vem de síndrome respiratória aguda grave, o MERS-CoV vem de síndrome respiratória aguda do Mediterrâneo, e eles são os grandes causadores de pneumonia. O SARS-CoV e o MERS-CoV, em 2003,
causou uma epidemia de pneumonia, principalmente na Ásia, que foi bastante importante, né? Sumiu e até então ninguém nunca mais se ouviu falar, até que surgiu um membro da família que é muito parecido com eles, né? Tem homologia lá, como eu falei para vocês, 70% de homologia com MERS-CoV, 96% de homologia com o coronavírus do morcego, né? E eles são os grandes causadores aí de pneumonias importantes nos seres humanos, e surgiu, né, o SARS-CoV-2 como um vírus novo. Eles são muito próximos, são muito parecidos, né, quando você olha assim, visualmente, depois de uma fotomicrografia, eles são bem parecidos, mas quando você vai analisar o material genético é que encontra-se algumas diferenças, principalmente nessa proteína S, que é chave para a infecção no ser humano. E quais são as diferenças? Às vezes a posição de um aminoácido troca de lugar, ou de alguns aminoácidos, isso muda a interação química entre esse receptor do vírus com o receptor da célula humana, aumentando a interação entre eles e aumentando o poder de infecção. Isso pode acontecer, né? E é uma das coisas que tem acontecido quando o vírus sofre a tal da mutação que a gente fala, né? Lá naquela época, em agosto de 2020, a gente trouxe essa reflexão com base em estudos, né, de onde pode ter surgido, como é que se transmitiu o SARS-CoV-2 para o ser humano. Então, aí com base em estudos de filogenética, a gente chegou à conclusão que um morcego pode ter transmitido lá o BAT-CoV, né, que é o coronavírus do morcego, para algum animal silvestre intermediário, como, por exemplo, o pangolim, como, por exemplo, a civeta do Himalaia. Nesse animal silvestre intermediário, ele se adaptou muito bem e mutou, é um vírus diferente nesse animal, aqui como vocês podem ver, um tipo de vírus que é transmitido pelo morcego, e aqui no animal silvestre é diferente. E no ser humano, ele é transmitido quando o ser humano entra em contato e come, por exemplo, se alimenta, né, desse animal que está infectado. É uma das possibilidades de infecção, ou entra em contato com esse animal ainda vivo que transmite para ele. E aí, no ser humano, ele pode sofrer essas mutações como tem sofrido, a gente tem visto, né, as diferentes variantes aí acontecendo nos seres humanos, que deixou esse vírus altamente transmissível entre seres humanos. É aquela transmissão que a gente chama de transmissão comunitária, né? Então, essa é uma das discussões que a gente traz sobre como pode ter transmitido. E tem outras situações, né? A gente fala um pouco sobre os coronavírus que infectam seres humanos e que aí infectam necessariamente outros animais, como, por exemplo, a vaca, como, por exemplo, a alpaca, como, por exemplo, animais silvestres, né? E nesses animais, eles são reservatórios que nós consideramos assintomáticos, podem viver relativamente bem. E ainda trazemos uma discussão, existe já vacina, por exemplo, para coronavírus, para ser aplicado em cães e gatos. Por quê? Porque acredita-se que eles tenham um ancestral comum, o vírus que infecta, né, tanto o cachorro quanto o gato tem um ancestral comum, então esses vírus, eles têm homologia, eles são próximos entre eles. Aqui para o cachorro, quando ele é infectado, algum reservatório não conhecido gerou uma mutação importante que causa uma infecção importante nos animais, por isso eles precisam da vacina para não desenvolver, por exemplo, a pneumonia causada pelo coronavírus neles, nos animais, né? E a mesma coisa foi acontecendo para os gatos, né? Esse ancestral comum provavelmente transmitiu aqui para o gato, mutações, aí você pode ver que aquele vírus que já estava mutado lá no cachorro, mas que a gente chamou do coronavírus, né, CC-CoV-2, que é o coronavírus canino tipo 2, ele pode trocar o material genético, já mutar com o próprio coronavírus felino tipo 1, esse verdinho aqui, e o canino tipo 2 é esse que é metade laranja e metade verdinho. Eles podem trocar o material genético entre eles e geraram, né, estudos de filogenética mostraram isso, geraram um segundo tipo de coronavírus felinos, que só para vocês entenderem como acontece essa troca, essa questão de mutação, né? Um vai passando para o outro, no organismo de um muta, no outro não necessariamente. Acredita-se que esse coronavírus canino, ele foi transmitido para um suíno, e no suíno ele desenvolveu um novo tipo de coronavírus que causa uma gastroenterite grave, inclusive, né? Que é o TEG. Conhecido como TEG. Então, a gente discute um pouco isso mais no artigo, vou deixar para vocês verem lá, eu quero tratar algumas outras coisas mais aprofundadas aqui com vocês. E aí, ficou a pergunta, né? Tudo bem, então entendi de onde vem, mas como é que ele entra no organismo humano? Aí a gente foi tentar explicar isso também no nosso artigo, apresentamos esse esquema, a gente mostrou que depois que o morcego transmite o vírus aqui para o ser humano,
esse vírus, ele tem essa proteína spike, ela é a chave, gente. Para quem não é muito da área da saúde, a bicha é assim, eu posso falar que ela é a miserável aqui da história, porque ela é a grande causadora do problema. Peraí que você alimentar. Pronto. Por quê? Porque ela que interage com um receptor de célula humana e faz com que esse vírus entre no nosso organismo. Então, nós temos um receptor que já foi descoberto lá logo no início da pandemia, que é conhecido como enzima conversora de angiotensina. Ela é muito conhecida pelo pessoal da área da saúde, ela tem um papel importante aí na manutenção da nossa pressão arterial, ela é bem conhecida, nós temos medicamentos que inibem essa enzima, captopril, enalapril, que às vezes são mais conhecidos aí do pessoal, são inibidores dessa enzima, e essa enzima funciona como um receptor de comunicação com essa proteína S. Então, essa proteína S, ela se comunica aqui com a enzima conversora de angiotensina. Existem proteases que estão presentes nas células do pulmão, os pneumócitos, que clivam essa proteína, e quando ela cliva essa proteína, ela gera uma alteração conformacional na proteína, estou mostrando aqui, muda de conformação, facilita a ancoragem do vírus na nossa membrana, até que esse vírus, de fato, entra na nossa célula. Por que isso é preciso? Porque o vírus, ele não tem maquinaria para produzir o seu material genético, ele não tem maquinaria para produzir as suas proteínas, ele precisa da nossa. Então, ele entra nas nossas células, utiliza a nossa maquinaria para produzir, para se replicar, para produzir novas cópias virais idênticas àquelas que entraram naquela célula. E aí a gente trouxe aqui, né, se já havia o entendimento de que havia esse receptor, era esse tipo de interação que acontecia, nós trouxemos uma reflexão. Será que bloqueadores, essas bolinhas aqui vermelhinhas, será que bloqueadores dessa protease podem impedir a entrada do vírus aqui na célula? E aí a gente coloca isso como uma possibilidade, né? Vamos utilizar essas ferramentas de bioinformática para tentar achar inibidores dessa protease, ver como é que isso se comporta em estudos de docagem molecular. Esse estudo de docagem é basicamente ver como que acontece a interação química entre o inibidor e a protease, para a gente poder ir testar, se for o caso, lá em vivo, né, num experimento de fato com animais, e depois extrapolar isso para os seres humanos. Chamamos atenção para isso. Também chamamos atenção para diferentes formas que os anticorpos que estão sendo produzidos agora pelas vacinas, né? A gente toma a vacina, o nosso organismo cria um anticorpo que está representado por esses Yzinhos aqui. Esse anticorpo, ele pode opsonizar. O que é isso? Ele pode envolver esse receptor, e se, por exemplo, eu sei que eu preciso de um contato do receptor com o receptor, a enzima conversora de angiotensina, se o anticorpo estiver ali e destruir essa região, quem sabe o vírus não entra, quem sabe não, ele não entra de fato, tem um anticorpo produzindo defesa. Ele destrói essas estruturas virais e impede que, se o vírus depende dela para penetrar na minha célula, ele não penetra. E se o vírus não penetra na célula, ele morre, porque ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, a gente apresenta diferentes possibilidades. O anticorpo ele pode se ligar numa região específica aqui dessa proteína S, como, por exemplo, essa região aqui, que a gente chama de região ortóloga, a enzima conversora de angiotensina, ou então nessas outras regiões que a gente chama de suplementares para interação com o hospedeiro, e fazendo essa interação, né, o anticorpo opsonizando, envolvendo essas regiões, ele pode destruir ou impedir a entrada do vírus no nosso organismo. Por isso é importante. E isso já foi demonstrado nas vacinas, né? As vacinas produzem imunidade com certa eficiência, né? Diferentes vacinas, diferentes eficiências, mas produzir o anticorpo, e tendo o anticorpo, de fato, o indivíduo vai estar com defesa. O que não se sabe, né? Quanto tempo essa defesa vai ser gerada. A gente tem hoje que você precisa de 2 doses, por exemplo, da vacina, a gente precisa entender, vai precisar vacinar de novo no que vem? Ou só daqui 10 anos, ou só daqui 12 anos? Isso precisa se entender melhor ainda. Mas que, de fato, na segunda dose produz uma imunidade, isso pode reduzir muito a chance de infecção, isso é real, isso já foi demonstrado. Tá? Os principais sinais e sintomas aí da infecção pelo vírus. Professor Leandro, deixa eu só te perguntar, como é que está o horário aí? Falta quanto tempo? O horário, quem manda aqui é quem está apresentando. Isso está dentro do previsto, fique à vontade, professor. Então tá bem, eu vou seguir aqui para eu conseguir apresentar tudo para o pessoal. Sinais e sintomas... Desse, professor, tem que falar bastante, justamente porque o senhor esclarece demais. O seu tema é muito esclarecedor, professor. Parabéns. Bacana, bacana. Vou tentar aqui ficar dentro do nosso tempo. Qualquer coisa, o professor pode me interromper, fique à vontade. Gente, então, quando a gente fala de sinais e sintomas,
esses sinais e sintomas, eles podem ser da ordem sistêmica, que envolvem não só um pulmão, né, porque naquela época a gente falava muito em pneumonia, gripezinha, né, que foi o que a gente escutou por aí, umas coisas meio sem lógica, assim, mas essas alterações que o vírus causa, elas não ficam restritas a um pulmão, né, elas podem ser de ordem respiratória, como dar uma dor de garganta, espirro, por exemplo, rinorreia, que é o nariz escorrendo, né, a presença do vírus na corrente sanguínea, né, que nós chamamos isso de viremia, isso é importante. A presença do vírus no pulmão, causando a pneumonia, que é a principal causa aí de gravidade, né, que leva a síndrome respiratória aguda grave. E uma questão interessante que foi vista bem no começo é que, por exemplo, aqui a gente tem uma fotomicrografia de uma tomografia, os médicos conseguiram visualizar esse achado que eles chamaram, né, de opacidade em vidro. O que eles quiseram dizer com isso? Aqui nessa imagem de tomografia, essa região da setinha onde está opaca é uma lesão causada pelo próprio vírus. Então, o pulmão dessa pessoa deveria estar todo pretinho, assim como está nessas outras regiões. Mas onde ela estava opaca, né, ou que eles chamaram aí de opacidade com vidro opaco, né, eles consideraram isso lesões. E aí eles pedem essa tomografia. Aí é isso que eles usam para falar, tem tantos % do pulmão tomada, porque essa opacidade aqui, essa região branquinha, ela está tomada no pulmão da pessoa, de tal forma que eles conseguem quantificar o percentual e assim por diante. Foi um achado importante aí da área mais médica, né? E desordem sistêmica, gente, apareceu de tudo que é tipo de expressão da doença. Teve gente que infartou, teve gente que teve AVC, teve gente que teve priapismo, que foi um caso de um paciente bem interessante. O priapismo é uma ereção dolorosa e contínua. O paciente ele fez a ereção, o pênis não reduzia, né, não diminuía com relação à ereção, e os médicos tiveram que drenar o sangue do pênis do paciente para que houvesse aí a resolução do problema dele. Por que essas situações? Porque esse vírus, ele causa trombose, isso eles conseguiram visualizar bem, né, isso já está bem consolidado, ele causa a produção de trombos no nosso organismo. E esses trombos, às vezes, por exemplo, nesse caso do priapismo, o pênis, ele é formado de um corpo cavernoso, ele precisa que o sangue entre em velocidade, em grandes quantidades, para que o pênis, ele seja ereto. Agora, se eu tiver um trombo na ponta desse corpo cavernoso, que é como se fosse uma mangueira, de fato, se eu tiver um trombo aqui, a velocidade com que o sangue entra é muito maior, e ele tem dificuldade para sair, então o pênis ele fica ereto por conta disso. E aí o médico precisou, através de um procedimento de drenagem, drenar o sangue para reverter, porque isso é muito doloroso. Então essa foi uma das expressões. Se esse trombo é formado numa artéria coronária, por exemplo, lá no coração, o paciente infarta, né, infarto agudo do miocárdio de fato, aquele que é causado por excesso de gordura e tal, nesse caso, por causa de um trombo. O AVC é a mesma coisa, a hipoxemia, né, que é a redução da oxigenação do sangue, isso é uma das questões mais importantes. Por que isso acontece ao nível do pulmão? Esses trombos, eles são formados, e o trombo, só para que você entenda, ele é como, o nosso sangue ele é fluido, né, sangue mesmo líquido. Quando você tira ele de dentro da corrente sanguínea e coloca num tubo de ensaio, ele coagula e vira tipo uma gelatina, como se fosse um gel de cabelo, aquele gel Bosano, um gel bem liguento, ele é mais ou menos isso. Se esse trombo, né, com essa consistência for formada lá no nosso alvéolo, ele toma conta do oxigênio, e a pessoa não tem capacidade de respiração. O oxigênio que era para entrar pelos nossos pulmões não consegue entrar, porque quando ele chega para entrar, tem esse trombo tampando a entrada dele, fisicamente falando. E aí, o que acontece? Aquela tal da saturação, o paciente começa a saturar abaixo dos 95%. Por quê? Porque não está entrando o oxigênio no organismo dele, ele está fazendo hipoxemia. Isso é grave. Isso vai conduzir o paciente, por exemplo, à acidose respiratória, à falência renal, à falência hepática, à falência cardíaca, até que o paciente vá a óbito, né? E, às vezes, o coronavírus ele entra no organismo da pessoa, faz esse estrago todo, é eliminado, a pessoa fica lá e acaba morrendo por consequência da infecção viral e não mais porque o vírus está lá presente. Porque ele deixa essa tempestade inflamatória que a gente chama, que a gente discutiu no nosso artigo, presente no corpo dessa pessoa. E ele precisa de tratamento de suporte,
Por que coloca a ventilação mecânica, o respirador? Porque você força a entrada de ar. Tem uma máquina que enfia a goela abaixo aí esse ar para tentar aumentar a saturação do paciente. Né? Por quê? Porque ele não está tendo essa entrada de oxigênio no organismo dele, e, enfim. Essas são várias das discussões que a gente trouxe ali para tentar explicar o que é que causava o óbito das pessoas lá, lembrando sempre em março de 2020, né? A importância de se conhecer tudo isso é porque se eu conheço, né, fisiopatologia, entender como a doença, ou como o vírus causa a doença, a COVID-19. Vocês sabem que SARS-CoV-2 e COVID-19 são coisas diferentes, né? SARS-CoV-2 é o nome do vírus e COVID-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus. COVID-19, eles batizaram na época, lá era Coronavirus Disease 2019, né, porque nasceu e foi criado, né, se desenvolveu em 2019. Então, uma é a doença, outra é o vírus propriamente dito. E conhecer essa patogênese, saber como o vírus entra no meu organismo e como ele se comporta é importante, porque é dessa maneira que eu consigo desenvolver ferramentas, medicamentos, para aplacar esse mecanismo de entrada no organismo. Então, a gente discutiu muito isso também no nosso material. Fisiopatologia como um fator determinante para a regulação aí da virulência das doenças, das consequências, né, causadas aí pela COVID-19 no organismo das pessoas. E uma das coisas que a gente discute muito é a formação do que nós chamamos de citocinas inflamatórias. E aí, no começo, ouviu-se falar muito sobre um fenômeno chamado tempestade citotoninérgica, que é o excesso de produção dessas citocinas. Citocinas são substâncias inflamatórias produzidas pelo nosso organismo que têm como função causar o processo inflamatório para tentar matar o vírus. Então, o processo inflamatório, né, a inflamação, ela causa dor, ela causa inchaço, ela causa vermelhidão, né, ela causa danos, né, de certa forma ao nosso organismo, mas são substâncias que são tóxicas para o vírus. Então, uma das maneiras que o vírus causa essa tempestade citotoninérgica, ele entra no meu organismo interpreta que ele está lá e começa a produzir essas citocinas. Só que isso é um problema, porque o excesso dessas citocinas é ruim, porque ao mesmo tempo que ela é tóxica para o vírus, ela também é tóxica para as nossas células, tanto que causa dor, causa calor, causa rubor, assim por diante. E a gente foi trazer à luz aí um dos mecanismos que a gente entendia de início dessa tempestade citotoninérgica, que era a produção do interferon, que é uma das citocinas aí responsáveis, uma das primeiras produzidas numa infecção viral e responsáveis por ampliar essa resposta inflamatória. E a gente demonstrou através desses mecanismos, eu não vou aprofundar eles nesse momento, que é bem técnico, se alguém tiver dúvida depois a gente pode conversar, mas a gente demonstrou, através de dados publicados na literatura, que o vírus entrava no nosso organismo, causava uma grande produção de interferon, e aí começava essa tempestade citotoninérgica que produzia a formação de trombo, que produzia o agravamento do paciente até ele chegar naquela condição de internamento, de UTI, assim por diante. Nós também trouxemos à luz no artigo a discussão sobre a ativação de um sistema no nosso organismo que a gente chama de sistema complemento, que também faz parte ali da nossa imunidade inata e que é responsável por produzir substâncias tóxicas que vão matar o vírus, que são substâncias que nós chamamos de C3, C4, C5, e eles são uma cascata que nós chamamos de cascata zimogênica, uma vai ativando a outra. C3A convertase ativa C3B, e converte C3B em C3A e C3B, e assim vai produzindo uma cascata de produção dessas substâncias que a gente chama de sistema complemento. Nós sempre temos uma enzima, por exemplo, C3 convertase, ela é uma enzima que quebra uma proteína chamada C3 em C3A e C3B. C3A ativa a C3B convertase, ou a C4 convertase, que quebra C4 em C4A e C4B. C4A é ativadora da C5, que quebra C5 em C5A e C5B. Quem é da área da saúde pode fazer mais sentido isso que eu estou falando. Quem não é pode estar completamente perdido. Isso serve para que proteínas sejam produzidas, essa parte B da proteína, C3B, C4B, C5B, ela vai sendo produzida, ela se organiza na membrana do vírus, formando um poro. E esse poro vai matar esse vírus porque tem diferença de pressão osmótica, entra água, mata esse vírus por causa principalmente da diferença de pressão osmótica dentro dele. Então, ele serve para isso, ele forma o que a gente chama de CAM, que é o complexo de ataque à membrana. Eles são formados, se depositam em cima do vírus e matam o vírus. E
Isso é bom porque mata o vírus, mas é ruim porque causa um dano muito grande ao nosso organismo. Então, o processo inflamatório exacerbado, ele surge também da ativação desse sistema chamado de sistema complemento, que a gente discute aqui no nosso artigo. Uma das coisas que a gente chama atenção para essa questão do complemento é que, se o complemento ativado causa tanto dano ao organismo, né, sim, é muito bom que ele elimine o vírus, mas ele causa dano ao meu organismo. Será que substâncias que consigam bloquear as atividades dessas enzimas C3 convertase, C4 convertase e assim por diante, podem reduzir o dano inflamatório no organismo humano? Né, a gente traz essa discussão e apresenta isso como uma possibilidade para a comunidade científica. E aí a gente consegue mostrar através desse esquema, que a gente coloca no artigo também, uma questão bem interessante. Já se sabia que ali no começo da replicação do vírus dentro dos pneumócitos, aqui dentro, isso acontecia entre o primeiro dia da infecção, ali quando o vírus entrava no organismo, e o terceiro, que é quando ele fica presente, a gente consegue fazer a detecção dele lá via PCR, do terceiro dia em diante, né? Os pesquisadores começaram a tentar chegar a um tratamento que bloqueasse a entrada do vírus nesse começo. E aí eles começaram a estudar medicamentos que já eram utilizados para outros vírus no nosso organismo, como, por exemplo, Remdesivir, Ritonavir, Lopinavir. E eles conseguiram ver um efeito bem interessante do Remdesivir, que eu já vou mostrar para vocês. É uma das mais promissoras drogas que a gente tem até agora. Então, com esse esquema, a gente conseguiu mostrar aqui a entrada do vírus e a ativação do sistema complemento aqui à direita. Quanto ao Remdesivir, teve um estudo que mostrou que a proporção de pacientes recuperados ao serem tratados com Remdesivir e de um outro grupo que não era tratado com placebo, a proporção de recuperação com Remdesivir era sempre maior que a do placebo. Seja aqui para pacientes que receberam oxigênio, pacientes que receberam oxigênio continuamente, ou então ventilação mecânica não invasiva, ou pacientes que não receberam oxigênio, em todas as condições testadas, praticamente o Remdesivir ele teve uma proporção de recuperação dos pacientes muito maior, uma diminuição do risco de óbito quando comparado com o paciente que só tomava placebo. Isso chamou a atenção aí da comunidade, inclusive, dependendo do estágio da doença, ele já está sendo prescrito aí para tentar inibir o agravamento, né, do paciente. Porque o que eles entendem? Que esse medicamento não deixa o vírus entrar na nossa célula e se replicar. Ou até ele pode entrar, mas ele tem a maquinaria responsável por produzir o seu material genético está bloqueada. Se ele não produz o material genético dele, as descendências dele não são produzidas e ele morre. Né? Então, se conseguir fazer isso no começo, entre o primeiro dia de infecção e o terceiro, você pode evitar que o paciente fique grave, porque afinal o vírus não vai estar presente no organismo dele. E a gente conseguiu demonstrar, se passar esse prazo sem o paciente ser tratado, a gente conseguiu demonstrar também no nosso material que entre o dia 3 e o dia 7 de infecção é quando acontece essa cascata de produção de inflamação. Né, onde o sistema complemento está ativado, nós temos os interferons sendo produzidos, e se a gente utilizar medicamentos anti o sistema complemento, ou anti essas citocinas que estão sendo produzidas, a gente consegue aplacar essa tempestade citotoninérgica, esse processo inflamatório tão grave que é o que tem matado os pacientes. E aí a gente chama atenção, ó, vamos tentar pesquisar substâncias que bloqueiem o sistema complemento e essas interleucinas e citocinas, enfim. E a gente chama atenção para isso também no nosso material. Se a gente conseguir fazer isso nessa fase, aplicar esses inibidores nessa fase, e isso realmente for eficaz, a gente pode reduzir muito a mortalidade em decorrência desse processo inflamatório exacerbado que o paciente desenvolve. Eles mostraram que do dia 7 para frente, se o paciente realmente for evoluir mal, ele vai desenvolver a síndrome respiratória aguda grave. Aí aqui tem uma reflexão, né, gente? A estatística, ela diz que cerca de 5% aí dos pacientes que não são de risco, que infectarem é que vão morrer. Né? Então, isso é relativamente baixo quando a gente olha para estatísticas de vírus letais. E dentro do grupo de risco, isso variou entre 5%, 15% até 20%, dependendo do lugar. Isso quer dizer que o paciente que vai evoluir muito mal, a proporção de pacientes que vai evoluir muito mal é muito baixa.
né? E o que define isso? Ainda estão estudando, né? Já viram que tem um cunho genético interessante, nós temos situações de diferentes pessoas na mesma família ficarem graves e irem morrendo, né? Irmãos, por exemplo, né? Morre um irmão, depois morre outro, tudo dentro de uma família, e já teve caso de, por exemplo, marido e mulher, um está infectado e o outro não pegar. Né? Tem várias situações como essas. Então, isso ainda precisa se entender um pouco mais, mas que vai evoluir grave, que realmente vai ficar mal e a óbito é um número relativamente baixo de pessoas, né? É claro que isso, lá em março de 2020, eu sempre lembro isso, porque hoje a gente tem outras variantes, tem pessoas jovens que estão sendo internadas, né? Enfim, as pessoas jovens demoram demais para apresentar sintoma, quando chega no médico já está com o pulmão inteiro tomado, está com dificuldade já respiratória, já está quase precisando de intubação, enfim. E aí, gente, um último aspecto aqui que a gente discute no nosso artigo é o uso dessa ferramenta de bioinformática para auxiliar pesquisadores na busca de estratégias para diagnóstico da infecção viral, no desenvolvimento de vacinas, para a descoberta de novos agentes, porque ela é uma ferramenta muito poderosa. Por exemplo, a bioinformática ela pode auxiliar no sequenciamento genético, por exemplo, aí dos vírus. Né, se faz esse sequenciamento e essas informações elas ficam disponíveis em bibliotecas virtuais para que os pesquisadores tenham acesso para desenvolver, tentar buscar vacinas, tentar buscar novas formas para diagnóstico, tentar buscar tratamento, enfim. Isso é muito, muito importante e é barato, que envolve computador, não envolve um RH muito grande, não envolve reagentes ainda, né? Então, essa é uma questão que a gente discutiu muito. E, principalmente aqui na identificação de novos compostos de sucesso, via triagem virtual, é que a bioinformática pode ser muito utilizada. Nós temos bancos de dados, eu cito 2 deles aqui, que inclusive a gente cita no artigo, que neles a gente tem uma grande diversidade de padrões estruturais e de origem de possíveis drogas. Todas as drogas que a gente tem, que estão em pesquisa ou que são utilizadas já nos seres humanos, elas têm a sua estrutura molecular cadastrada, registrada nesses bancos, nessas bibliotecas. Então, por exemplo, se eu quero pegar uma determinada substância e via ferramentas de modelagem molecular, estudo de docagem, ver como aquela molécula se conecta, por exemplo, a uma protease do vírus, para bloquear aquela protease e impedir que o vírus se multiplique, eu consigo fazer, porque eu tenho a molécula à mão. Né? Eu tenho uma ferramenta, eu tenho software que faz essa análise. Então, isso fica muito fácil, eu consigo ver esse comportamento. Por que isso é importante? Porque se no estudo de docagem, por exemplo, eu ver que a molécula que eu escolhi não vai interagir com a protease viral, eu nem vou produzir ela para testar em vivo. Porque, afinal, a chance de ter sucesso é muito baixa, porque o medicamento não interage com o vírus. Então, de uma maneira mais simples, né, claro, para se entender, seria isso que esse é o benefício, digamos assim, da bioinformática, da modelagem, desses tipos de estudo. E permite uma maior qualidade nesse processo de busca, porque eu não fico testando aleatoriamente, gastando animais, gastando reagente. Não, eu faço uma busca racional e quando eu vou para a bancada do laboratório, eu já tenho algo bem mais racional aí pensado. Né? Essas bibliotecas virtuais, como é que elas funcionam? Os pesquisadores, eles fazem uma triagem virtual, depois dessa triagem eles selecionam esses compostos com capacidade de inibir essas enzimas virais, que são necessárias para sua replicação e sobrevivência. Depois disso, eles submetem essas moléculas a estudo de docagem molecular, porque ele tem 2 informações. Ele sabe a estrutura da proteína viral, ele conhece isso, porque isso está nas bibliotecas, e ele também tem a molécula. Então, ele tem as 2 coisas que ele precisa para ver se isso interage via, claro, software de modelagem, de estudo de docagem. Né? E aí ele consegue ver se a molécula, se o medicamento que ele escolheu vai interagir com a protease ou não. E, finalmente, é possível determinar essa energia de interação e saber se o meu ligante, que é o meu medicamento, vai interagir com o meu alvo, que é a proteína viral. E aí a gente fez uma pesquisa dessas moléculas, e a gente mostrou isso no nosso artigo, e dessas pesquisas a gente observou que uma das moléculas que mais tinha potencial para ser um anti-SARS-CoV-2 era essa molécula aqui, que ainda está em fase de testes, ela nem é utilizada por seres humanos ainda, é um fármaco, mas ela tinha esse maior potencial. E aqui eu trago as moléculas que foram pesquisadas num banco de dados e aqui no outro banco de dados.
Além disso, uma outra tecnologia que surgiu aí aliada, né? Porque quando a gente falou de bioinformática e modelagem molecular, a gente estava falando de tecnologias aplicadas à saúde. Então, alguns pesquisadores desenvolveram um mapa chamado Mapa da Covid-19. Ele é um repositório abrangente, padronizado, de conhecimento sobre os mecanismos de interação do vírus com o hospedeiro, aquilo que eu estava explicando, como é que ele entra na célula, como é que aquilo interage, como é que o anticorpo faz, como é que isso, como é que aquilo. Isso é importante, porque tem vários pesquisadores no mundo inteiro que podem acessar essas informações e se beneficiar dela para produzir um medicamento, para acelerar uma vacina, para produzir um novo formato, por exemplo, de diagnóstico mais rápido, enfim. Tem vários benefícios aí desse mapa, que eles querem, muito interessante esse mapa. Esse repositório é denominado Mapa da Covid-19, ele foi construído por especialistas e com contribuições de especialistas do mundo inteiro, e é uma tecnologia, né, que envolve as tecnologias, ele é uma plataforma que contribui para essa análise computacional de processos moleculares. Isso que eu estava explicando para vocês sobre como fazer esses testes das moléculas interagindo e tal. Ele ajuda muito nesse sentido. E aqui tem a representação esquemática desse mapa, que está bem descrito, tem essa figura no artigo, tem uma legenda embaixo que eu explico bem como isso funciona, está lá à disposição de vocês. E a gente chega até as considerações finais e conclusões do nosso material. As principais delas eu destaco aqui, que o uso de modelagem molecular nos estágios iniciais de busca para novos compostos bioativos contribui para o desenvolvimento mais rápido de medicamentos, porque eu não preciso testar no animal, esperar um efeito acontecer, tratar a estatística, escrever, publicar. Né? Eu tenho isso rápido, não envolve um tratamento necessariamente de um animal, envolve aí a manipulação de software, de dados presentes na web. Esse composto PubChem aqui, o CID 444745, foi aquele que eu mostrei para vocês, ele apresentou um potencial muito grande de inibir proteases do SARS-CoV-2, a gente ressaltou isso na conclusão para chamar a atenção dos grupos por aí afora. A gente também fez uma busca muito ampliada de compostos fitoquímicos, aqueles que estão presentes em plantas e que podem atuar anti-SARS-CoV-2, a gente mostrou que tem pelo menos esses dois compostos, o PubChem e a quercetina, que mostraram uma forte interação aí com proteases que são importantes para a entrada do vírus na célula. Então, a gente chamou a atenção disso também para que pesquisadores possam atuar nesse sentido e tentar descobrir se isso realmente acontece em vivo, né, nos animais e depois seres humanos. E entre os compostos marinhos, que a gente não só estudou fitoquímicos, não só estudou aqueles sintéticos que já são utilizados, produzidos em laboratórios, mas estudamos também alguns compostos marinhos, selecionamos alguns. Esse composto, o heptafualol, ele demonstrou uma importante interação com duas proteases do SARS-CoV-2 que são necessárias para sua entrada na célula, replicação e continuidade, digamos assim, da vida do vírus. E detalhes que foram fornecidos na revisão, eles vislumbram futuros pontos de consideração no campo da virologia e das ciências médicas, porque podem contribuir para compreender esses processos moleculares de interação do vírus com o organismo humano. A gente entende na nossa área que isso é importantíssimo para um tratamento racional e eficaz, que a lesão pulmonar causada pelo SARS-CoV-2 tem relação com a imunidade inata, então tentar investigar medicamentos que interajam com essa via do sistema imunológico pode ser algo importante para um novo medicamento, e durante esse período sem precedentes, né, dessa pneumonia grave, dessa infecção causada pelo novo coronavírus, a gente encorajou os cientistas que busquem ativamente a compreensão do sistema complemento, principalmente um dos que a gente mais viu potencial na época, para o desenvolvimento de tratamentos contra a Covid-19. E eu acho que eu passei do meu tempo, mas eu entrego aqui para o professor Leandro e agradeço muito pela oportunidade. Eu tenho meus contatos aqui, fiquem à vontade, se quiserem anotar, eu estou sempre à disposição. Professor. Muito obrigado, professor Gustavo Alberto. A abordagem foi sensacional. A linguagem utilizada foi assim incrível, porque é um artigo técnico na sua área, que faz toda uma abordagem com jargões específicos. O senhor, de uma forma muito detalhada, fez uma abordagem muito interessante, principalmente para o pessoal que está envolvido na
digamos assim, na dinâmica das exatas, né, das engenharias, e não está com o dia a dia, né, não tem essa relação direta com esses termos. Muito legal mesmo, o artigo de parabéns para toda a equipe. Isso foi também muito, digo assim, adequado com as palavras, no momento que você falou assim, um artigo na produção do ano passado, que trata justamente daquele momento que estava pipocando. A gente não sabia, não tinha certezas, né, professor? Então, muito importante esse ponto de vista, essa abordagem. E agora eu vou para as perguntas, tem algumas já aqui há muito tempo, está esperando. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a da Sofia Santos, professor. Cadê aqui a Sofia? Sofia, acho que tem mais de uma pergunta. Quais os medicamentos que, de fato, se mostraram eficazes? Então, isso uma pergunta lá, 16h32, senhor, fica à vontade. Sofia, é uma questão bem interessante isso. Quando a gente está falando de um agente antiviral, ou seja, aquele que vai matar o SARS-CoV em vivo dentro do ser humano, o que a gente mais viu potencial foi o Remdesivir que eu mostrei para vocês aqui, um dos estudos, tem vários outros, que mostra que ele pode atuar como um antiviral. Tá? Ainda assim, a conclusão dos estudos é que novos estudos precisam ser conduzidos, aumentar o N, enfim. Então, a princípio, e numa fase bem específica. Tem que ser naquela fase inicial ali do dia 0, onde tem o contato com o vírus, até o dia 3, porque depois disso já há um processo inflamatório muito grande, o vírus já tomou conta do nosso organismo, o medicamento já não dá mais conta de controlar a replicação. Esse é o grande problema. Tem muita gente que cursa assintomático e quando apresenta um sintoma, ele está com 6, 7 dias de infecção. Né? Pode ser que ele não apresente logo no começo. Então, esse é o grande problema, um dos grandes problemas, né? Então, de fato, assim, atividade antiviral, você vai tomar como se fosse um antibiótico, você está com dor de garganta, você vai lá e toma azitromicina, uma amoxicilina, matou e acabou. A gente não tem nenhum. Infelizmente, hoje ainda, com essas características, não tem nenhum. Tem promissores, o próprio Remdesivir já faz parte de alguns protocolos. E o que se faz, então, de tratamento? É o tratamento de suporte. O paciente está fazendo inflamação grave, anti-inflamatório, está fazendo... eles conseguiram mostrar que o uso de anticoagulantes, por exemplo, conseguem bloquear a produção desses trombos e, na fase em que o paciente já está grave, né, eles conseguem reduzir a formação de trombo e reduzir a gravidade da doença. Eles mostraram isso em pesquisas com, por exemplo, heparina, com enoxaparina, a questão do tratamento de suporte também analgésico, antitérmico, falhou o rim, faz o tratamento de suporte para a falha renal, e assim vai. Os tratamentos, eles são de suportes e não de ataque direto ao vírus ainda, infelizmente. Por isso a vacina, muito importante, muito esperada, porque ela vai fazer isso, né? Se você entrar em contato com o vírus e você já tem um anticorpo que impede a replicação dele, como estava mostrando naquele esqueminha, você dificilmente vai expressar a doença. Professor. Bacana, professor. Eu tenho aqui também a Deise Bastos. Ela pede o link do artigo. Do nosso? Isso. Tá, ok, deixa eu... compartilhar, ou se o seu time estiver aqui, quiser compartilhar também no chat. Até coloquei no chat agora o link disponibilizado pelo MDPI. Ah, ótimo, legal. Pronto, já foi disponibilizado. Aí eu tenho uma pergunta também da Sofia Santos. Sofia está caprichando. Como algumas vacinas foram desenvolvidas antes da identificação de variantes, podemos dizer que elas são eficazes para combater as... Olha, Sofia, eu posso te afirmar aquilo que eu li das fabricantes. Elas dizem que sim, que combatem. Só que variantes, elas podem ser produzidas a qualquer momento, a qualquer hora. Então, mas a princípio, o que se tem é que sim. E tudo, entre as variantes que a gente tem hoje, as vacinas que estão sendo injetadas nas pessoas, elas são capazes de combater a infecção. Me parece aí que tem
um estudo de uma vacina que é bem interessante, aí, que combate uma das variantes mais virulentas, digamos assim, que a gente tem, com muita eficácia e com prazo muito alto, parece que com 12 anos aí de possibilidade de resposta imunológica, mas é tudo estudo, não tem nada comprovado ainda, porque mesmo, veja só, a segunda dose das vacinas, elas vão ser aplicadas, mesmo nos estudos, a gente ainda precisa de tempo para saber. Como é que eu vou saber se eu tenho anticorpo ou não ainda? Tem que ir medindo isso ao longo do tempo, para ver quando que, de fato, esse título vai cair na corrente sanguínea, e se o indivíduo for exposto de novo, se a gente vai ter resposta imunológica, vai ter memória imunológica, que a gente produz a memória imunológica. O que é isso? Eu fico com o título de anticorpo baixo, mas quando o vírus entra no meu organismo, eu tenho capacidade de produção muito rápida dele, ele sobe e impede a infecção. Isso, com relação às segundas doses e os prazos, ainda há muita dúvida. Pronto, professor. A Sofia agradece. Nós que agradecemos, Sofia, a sua participação. Se eu conseguir responder a Sofia, professor, se não, fique à vontade. Perfeito. Eu ia justamente complementar. Sofia, sinta-se à vontade, se você quiser um complemento, pode abrir o microfone também. Vamos ver se ela responde aqui no chat. Tá, joia. Sim, ótimo, legal. Aí nós temos, professor, o William Santos, ele quer fazer uma pergunta, ele levantou aqui a mão. Fica à vontade, William. Primeiramente, quero parabenizar o professor aí, Gustavo, pelo belíssimo trabalho, e dizer assim também que é uma das minhas áreas de pesquisa. Hoje eu faço doutorado na UFAL em Física, mas eu particularmente amo fazer toque molecular e estudar essa questão, né? Porque se ali está tendo, é princípio da eletrostática, né? O dock molecular é princípio eletrostático. Se está tendo energia negativa, está tendo princípio de atração, né? Atração lá, quando você faz as esferazinhas lá da eletrostática. Mas a minha pergunta duas curiosidades, porque para a gente fazer o dock molecular, a gente precisa saber do tamanho que a gente tem que fazer a caixa para colocar aquela proteína, para saber como é que é a interação proteína-ligante, né? E uma coisa que eu vi interessante também, professor, foi que o senhor usou, pelo que eu entendi, também estudo sobre plantas, né? E a USP hoje também está fazendo até estudo com o mastruz, e queria entender como é que foi esse tipo de estudo, porque eu estou com uma ideia também de fazer esse dock molecular com algumas proteínas que é encontrado em alguns chás da medicina natural, e a gente pode recorrer à medicina natural. Se é um vírus, eu acredito que a gente pode procurar essa resposta na natureza de forma mais prática. Ótimo, William. Eu vou compartilhar de novo a minha tela, só para te mostrar uma tabela que a gente construiu no nosso material, para eu tentar te dar uma luz aí, e aí o estudo com a docagem daí para frente é contigo. Essa não é bem a minha área. Minha área é o teste em vivo no animal e estudar o efeito da droga, estabelecer aí farmacocinética, a dinâmica, mecanismo de ação, é mais isso que a gente estuda. Mas o que eu posso tentar fazer, que é o que a gente tentou no nosso material, é trazer uma luz de quais são essas moléculas. É isso que a gente foi fazer. Quais são as moléculas que estão registradas na literatura que potencialmente têm atividade anti-SARS-CoV? O grande problema desses estudos é que eles ficam naquele âmbito do estudo in vitro. A gente precisava saber como é que isso fica lá no estudo em vivo. Mas o que a gente fez foi produzir essas tabelas aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim, professor, sim. Aqui, essa primeira tabela, a gente pesquisou compostos de origem natural com atividade anti-SARS-CoV-2, e a gente trouxe as referências aqui. Qual foi o resultado? A gente traz o nome da planta, o nome, se é planta, ou se é fungo, ou se é animal marinho, enfim, a gente coloca a origem aqui nessa primeira coluna, aí o nome da espécie, o composto relacionado, a estrutura molecular disponível, o modelo que foi utilizado, como a gente pode ver que a maior parte deles vai ser modelos de células, né, estudo in vitro, aqui a Vero
6 Celsius, por exemplo, a dose que foi utilizada, o tempo de tratamento e o desfecho, o que é que aconteceu, e a gente traz aqui a referência. Se você me pergunta assim, resultados de docagem, não sei nem se fizeram, né? Esse não foi o nosso intuito. Nosso intuito foi, tá aqui disponível, você não quer fazer, William? É basicamente isso, entendeu? Então, a gente construiu esse material e aqui você já tem uma triagem muito ampla. Se você quer escolher, por exemplo, algum desses, vai no estudo, né? Lê o estudo, vê que tem potencial, quer desenvolver um estudo em cima delas, esse era o nosso objetivo. A gente apresentou, tá aqui, é uma tabela ampla. Mais aqui à frente, a gente apresenta a mesma coisa, só que agora não mais de origem natural, mas os compostos sintéticos com potencial atividade de SARS-CoV, e aí a gente coloca aqui quais são esses compostos, e a mesma coisa, modelo utilizado, a dose, a duração, o desfecho e as referências. E aqui também. Então, nesse caso, professor, só para me entender, nesse caso não foi feito a questão do estudo da simulação, né? Em si. Não. No caso, foi mais um levantamento bibliográfico. Porque isso, falo, o senhor tem uma emoção tão grande que dá para entender que foi feito os dois. Na sua palavra, dá para... Assim, foi o que eu entendi de imediato. Ó, a gente viu isso, mas pela questão da bioinformática dá para ver isso. Então, eu pensava que era basicamente isso, porque a gente sabe, né, que a gente está num processo que todo estudo que envolver bioinformática hoje vai ser aceito na comunidade, porque a bioinformática e a simulação computacional ela vai ter no caso, essa resposta. Ó, a gente consegue simular isso. E se isso aqui vai acontecer verdadeiramente quando testar em vivo. Testar em vivo, isso aí é outra coisa, né? Mas a corrida da bioinformática hoje, no que se diz respeito ao SARS-CoV-2, ele está sendo muito atraente, porque cada dia mais aparecem coisas novas, né? E, inclusive, esse estudo da USP, só para complementar, e acredito que a gente pode endossar essa discussão, é que a galera lá da USP estava fazendo um estudo de uma erva que é bem usada na medicina natural, que é o mastruz. O mastruz, hoje, a gente sabe que existe princípio ativo no corpo humano, e o pessoal da antiguidade usa muito para a questão de gripe. Ó, toma lá leite com mastruz, ó, que faz eficácia. Se sabe que se faz ou não, mas aquela galera daquele tempo acreditava, e isso aí mostra de forma pioneira que isso verdadeiramente acontece, né? Claro, é o que a gente chama de etnofarmacologia, né? O conhecimento da população traz a nós a luz, dá o start para que a pesquisa comece. Mas essa questão da bioinformática, eu não sei se, William, você pegou bem do começo, lá quando eu apresentei o título do nosso trabalho, ele é uma revisão abrangente. A nossa ideia foi, na época, não tinha nada, cara. Quer dizer, estava começando a ter, né? Mas quando a gente olhava mesmo as publicações visando assim, tratamento a gente tinha pouca coisa. Fisiopatologia, tinha pouca coisa. Então, nosso intuito foi tentar ajudar a comunidade científica nesse sentido, mas tinha pouca coisa, de fato. Quando a gente fala da bioinformática, é porque racionalmente a gente consegue fazer a busca por um composto de modo muito mais eficaz, porque é muito melhor eu sintetizar no laboratório um composto e eu vá testar no meu animal, por exemplo, lá na cobaia, sabendo que há interação entre a molécula, por exemplo, e o seu alvo, do que eu simplesmente testar aleatoriamente sem saber se tem ou não tem essa interação. Então, a bioinformática, ela ajuda a racionalizar essa busca, e isso fica muito mais rápido, né? Obviamente, fica muito mais rápido. Então, foi nesse sentido que a gente quis trazer. Mas eu sempre reforcei que era um artigo de revisão, e a gente revisou a literatura de fato. Entendi. Não, porque o grande problema da proteína da spike, né, que é bem lá nos repositórios de pesquisa molecular que tem a proteína, é a gente saber justamente a caixa que eu digo é em qual posição melhor a gente vai ter a ligação entre a nossa proteína e o ligante para fazer a questão porque o doc molecular é justamente isso, é a questão da chave e a fechadura. Então, que posição melhor eu posso colocar a chave para que essa fechadura possa me dar como resposta, né? É justamente isso a dificuldade que a gente está tendo hoje, porque a gente vê vários artigos
vê várias posições, mas a gente não sabe de fato se aquela chave fechadura é a correta, né? Mas, e se quando você transportar isso para o estudo em vivo, se isso vai se manter, né? Eu acho que essa é a grande questão também. Exatamente. Mas ainda assim, isso é mais racional, por mais que exista a dificuldade, né, de saber se o efeito se mantém, é muito mais racional do que eu partir do nada. Por exemplo, as nossas pesquisas eu trabalho em ansiedade e depressão, especificamente, a gente busca novas terapias para ansiedade e depressão. E a gente parte de estudos de plantas, por exemplo, que nunca passaram por estudos como esse, que não tem registro em lugar nenhum. Aí o que a gente faz? A gente tem que preparar um extrato bruto, desenvolve a doença, né, nas cobaias, aplica e vê se reverte. Aí se reverte, a gente começa a fracionar. Fizemos as diferentes frações, aplicamos as diferentes frações. Funcionou na fração fulano de tal. Aí a gente vai estudar o que é que tinha na fração fulano de tal. Aí nós vimos que tem tais e tais e tais e tais compostos. Aí testamos cada um isoladamente. E isso dá muito mais trabalho do que você já saber um determinado composto e se ele tem ou não a possibilidade de interagir com o ligante. É verdade. Com o alvo, né? Porque o que eu estou usando hoje, ele é muito conhecido na medicina natural, porque é algo que o pessoal sabe que tem eficácia em sintomas de desordem estomacal, né? O boldo é muito conhecido na literatura por trazer esse princípio ativo, né, no corpo humano. Aí a gente está propondo esse tipo de estudo. Mas, desde já, quero agradecer aí ao professor pela belíssima explanação e também poder ter aberto mais os nossos olhos nesse sentido. E também parabenizar os organizadores do evento, que está sendo muito produtivo mais conhecimento, né? Adquirir mais conhecimento. Muito obrigado. Valeu, William. Eu que agradeço. Obrigado, William Santos, pela pergunta. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma observação? Algum questionamento? Não somente aqui o agradecimento da Sofia. Bom, professor, mais uma vez, agradeço a sua participação, foi muito importante, esclarecedor. A gente ainda está nesse período de pandemia, mais do que um ano, né? E ainda assim, muitas dúvidas, elas são existentes. O senhor até fez uma observação, um comentário sobre a questão dos fármacos. Tem até um relato, né? Tem um familiar que estava isolado, apresentou positivo, e no local que a pessoa se dirigiu para poder realizar todos os procedimentos, foi ofertado, inclusive, um kit chamado kit COVID. Então, o senhor comentando aí, eu fiquei refletindo exatamente o cenário como nós nos encontramos hoje. E nesse kit COVID inclui um dos medicamentos que o senhor citou aqui. Não vejo necessidade de informar mais uma vez, até para não criar uma desinformação, né, professor? Mas foi ofertado esse medicamento e pediram para que ela se recolhesse em casa e aguardar e apenas consumir até passar, entre aspas, o efeito, né? Então, olha que reflexão bacana. Uma coisa que a gente fala assim, professor Leandro, é que apesar de a gente ter uma chuva de informações que vem aí do mundo afora, né, que entra aí nas nossas casas pelas televisões, por WhatsApp, a gente tem que dar o crédito àquilo que tem grandes especialistas que se baseiam de fato em evidências, grandes sociedades importantes no mundo inteiro. Não tem sentido especialistas falarem que aquilo não faz efeito, morrendo milhões de pessoas, se realmente fizesse. É isso que as pessoas têm que entender. O que a gente teve de consequências como isso? A ivermectina, por exemplo, ela é altamente hepatotóxica. Então, a gente já teve caso de hepatite fulminante. Às vezes, o paciente chega no hospital, agrava, você não consegue fazer administração de altas doses de medicamentos, drogas, porque ele não metaboliza aquilo. Quem metaboliza é o fígado. Ele é muito importante no processo de biotransformação para a eliminação das drogas do nosso organismo. E, às vezes, você não consegue levar uma dose, não consegue medicar esse paciente e
pode muito, pelo contrário, ao invés de ajudar, piorar a situação dele. Então, a gente sempre fala assim, cuidem, se vocês não sentem segurança e realmente acreditam, né, na ciência, naquilo que a gente está falando, evitem ficar se automedicando, evitem, meu vizinho falou que é legal tomar isso, evita isso. A gente não tem tratamento profilático hoje a não ser vacina, isso vocês podem ter certeza absoluta. Não há profilaxia. Você não vai tomar azitromicina, não vai pegar. Você não vai tomar ivermectina, não vai pegar. Os estudos disseram que você pode tomar o que você quiser. Se você tiver que pegar, você vai pegar. Se você tiver que evoluir mal e morrer, você vai evoluir mal e vai morrer tomando ou não tomando. É isso que a estatística diz. Então, a gente só pede esse cuidado porque o desfecho da automedicação, né, a automedicação é o uso irracional de medicamento, você acabar mal no hospital sem poder ser tratado, inclusive. Professor, eu tenho uma pergunta em relação justamente a essa abordagem, para finalizar. Eu estou vendo aqui que não teve mais nenhuma outra e eu estou muito ansioso para perguntar isso. O que acontece? Nós estamos vivendo assim, um grande volume, né? É quase que um broadcast diário de fake news, né? De todos os lados. Não mais da TV, que era o modelo de transmissão de informações, né? Tradicional, mas hoje com a internet, smartphone, tantas outras coisas, até o outdoor, hoje, muitas vezes, ela tem essa intenção de fake news. Mas aí, a minha pergunta para o senhor é o seguinte, essa situação onde, principalmente os brasileiros, eles estão difundindo muito a utilização desses medicamentos por conta própria, a automedicação, o senhor acredita que isso é muito mais impactante porque nós estamos nesse grande volume de fake news ou porque, tradicionalmente, já temos o costume da automedicação? Eu acho que a gente tem uma mescla das duas coisas, professor. Porque nós temos muito aquela questão assim, se você, por exemplo, se você sentir uma dor bem específica, dor de cotovelo, aí, por acaso, eu escolhi a dor de cotovelo, né, mas a dor doeu o braço, por exemplo, o braço direito na altura do cotovelo, e eu senti a mesma dor, e você me fala assim, cara, eu tomei um relaxante muscular, que foi um negócio absurdo, não sei o quê, eu tô lá na farmácia comprando, por quê? Eu quero aliviar a dor. Dor é um negócio terrível, qualquer um diminui a qualidade de vida, causa depressão a longo prazo e tal, então eu quero diminuir a dor. A gente já tem isso. E misturou isso com um negócio, tem um termo que a gente tem usado hoje também na nossa área que chama infodemia, que é a epidemia de informações, muitas delas verídicas, muitas não, nesse momento. E isso confunde muito a cabeça das pessoas. Então, como tem pessoas muito sérias e capacitadas, né, entre aspas, eu acho, falando que esses medicamentos devem ser tomados, porque, por exemplo, você vai no seu médico, você está com sintoma gripal, e o seu médico fala assim, você confia muito nele, porque é um cara médico, né, afinal ele é um médico, e ele fala para você, toma ivermectina, você acredita e vai tomar. Esse é um problema sério. Então, você tem pessoas que têm formação te fazendo uma indicação, te convencendo de que aquilo é bom. Mas essa pessoa, muitas vezes, não tem formação científica, ela tem uma formação técnica. Então, às vezes, não sabe extrapolar um dado, ou analisar o dado, né? Ou então está na ânsia, assim, de tentar não fazer com que a pessoa realmente não pegue a doença, né? Que ela não fique grave e tal, mas prescrevendo algo que não tem base legal, não tem base científica, aliás. Então, eu acho que é uma mistura das duas coisas. É muita informação, é muita gente falando coisas que são verdade, mas também entra no meio coisas que são mentiras, as fake news, e a gente tem muito hábito de tomar medicamento. Isso a gente de muito tempo atrás, não é de agora, não. E aí, essas duas coisas se misturam, e esses dois aspectos, né, se misturam, e a gente tem aí um problema sério. Que, afinal, se você tem alguém altamente gabaritado, você pega, por exemplo, um profissional que formou, tem 15 anos de estudo, fez graduação, mestrado, doutorado, líder de grupo de pesquisa, chega e fala que, ó, legal, acabaram de descobrir que o paracetamol mata o coronavírus. O paracetamol é muito simples, qualquer um compra na farmácia. Então, um cara gabaritado desse chega e fala isso, você vai lá e vai comprar. Essa é a grande questão. Então, eu acho que, professor, a gente tem uma mescla aí das duas situações. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu fiquei ansioso para te perguntar, porque nada melhor do que um especialista para poder justamente responder este questionamento, né? Que, aliás, hoje nós temos especialistas para tudo, né, professor? Exato. Bom, professor, para finalizar, eu vou deixar o espaço para o senhor fazer
as suas devidas considerações, e ao final tem uma surpresa para todos vocês. Bacana. Professor, eu queria só agradecer mesmo, né, pela paciência que todo mundo teve em ficar aqui até agora. Acho que quem ficou realmente é porque interessou no assunto, né? Dizer que eu estou à disposição, meu e-mail, meu contato está aí, para se alguém tiver dúvida, se alguém é mais ou menos da área ou está próximo e quer pesquisar e quer uma chance, chega a conversar com a gente, me coloco à disposição, então, dessa maneira. Agradeço à professora Andressa, que fez o contato comigo, e ao colegiado de Engenharia Elétrica pela confiança, né, em chamar a gente aqui para falar para vocês. Muito obrigado mesmo. Perfeito, professor, muito obrigado. O William Santos, ele está pedindo o contato, eu vou pedir para a professora Andressa dar o apoio para disponibilizar. Eu coloco aqui no chat para vocês. Pronto, ótimo. Então, pessoal, vamos finalizar mais um encontro do nosso Café Elétrico, com essa grande apresentação. Nós fechamos com chave de ouro e, claro, obviamente, a gente continua com o intenso esforço em difundir o conhecimento. O professor Gustavo está aqui justamente para poder nos oferecer este material maravilhoso. Também, professor, reafirmo a nossa intenção, estamos disponíveis também para ajudar tudo que for possível na sua jornada, ok? E para finalizar, pessoal, a surpresa. O que é a surpresa? Nós estamos no nosso Café Elétrico, a edição de número 6. Nós iniciamos, professor Gustavo, ano passado, logo no início da pandemia, ali, no momento que a gente estava numa situação muito crítica, muita desinformação. Então, criamos este movimento dentro do colegiado da Engenharia Elétrica. Os professores intensamente buscaram pesquisadores, profissionais, que a gente vem ao longo deste período apresentando e ofertando para toda a comunidade acadêmica e a sociedade também o Café Elétrico, que tem essa intenção de difundir e trazer a ciência, e trazer o próprio conceito, as práticas do mercado, para que as pessoas possam ter oportunidade, não ficar somente deslumbrando materiais, muitas vezes, registrados em livros, artigos ou em vídeos gravados, né? Aqui a gente tenta promover ao vivo. Então, por conta disso, a grande novidade para vocês, que eu vou compartilhar aqui a tela, quando carregar, professor Gustavo, por favor, confirme. Carregou? Carregou, Leandro. Pronto. Na oportunidade, eu queria até dizer que o professor Gustavo, ele nos acompanhou no início da motivação da criação do Café Elétrico, né? O professor Gustavo, na época, esteve conosco no protocolo de compromisso. Então, os conhecedores da história do café já sabem a razão. É isso mesmo, professora. Mas muito bacana, o Café Elétrico, ele virou um negócio, a FOB inteira conhece ele, sabe dele, né? E virou uma iniciativa muito bacana, né? Que foi para além da engenharia. Eu acho que isso é muito legal. Foi algo para consertar um problema, mas que deu muito certo e que, né, a vida que segue, né? Vida longa o projeto. Pessoal, boa noite. Então, a grande surpresa é o lançamento do Café Elétrico 7. A nossa 7ª edição, ela vem com tudo, com a outra temática, seguindo essa proposta, bem multidisciplinar. Então, nós vamos iniciar no dia 7/5, às 16 horas, com a professora Ana Laura Silva, com a proposta Por que a educação em direitos humanos é importante? E aí, no dia 14/5, também às 16, com o professor Cleiton da Silva, com o tema Direitos Humanos na Contemporaneidade, um olhar para o sistema penitenciário. Logo após, no dia 28/5, às 16, com o professor Tiago Ribeiro, com o tema Direitos Fundamentais em Tempos de Pandemia. E, ao final, nós temos dia 28/5, às 16 horas, com o professor Cleito Emanuel, As Pessoas, Relações de Poder, Culturas e Tecnologias na Democracia Brasileira ou Fascismo à Brasileira. Então, são temas fantásticos. Faço o convite para o professor Gustavo e para todos os participantes, venham para o nosso Café Elétrico 7. Com certeza. Muito obrigado, professor, pelo convite. Ok? Agradeço a participação de todos, desejo um ótimo final de semana e saúde.
Tchau, tchau. Fiquem bem, gente. Um abração. Um abraço mais uma vez e obrigado. Pessoal, obrigada. Boa noite a todos. Bom final de semana.